Olá, gente boa! Tudo bem com vocês? Estamos de volta, galera, com mais esta videoaula e hoje vamos estar vendo aqui de forma bem simples e prática a função e. Então, desde já, deixe o teu like, compartilhe esse vídeo e também inscreva-se no canal para não perder aí os nossos próximos vídeos. Então, dito isso, galera, vamos planilhar. Gente boa, como fora dito, a função e é o que a gente vai estar estudando nessa aula e é uma função que ela verifica testes lógicos, aquilo que nós vimos na nossa última aula. Então, a última aula, se você perdeu, então recomendo que você veja ela para poder você estar entendendo aqui o que nós vamos ver em relação a testes lógicos. Então, para isso, eu vou deixar ela aqui no card acima para que você possa estar tomando esta aula, acabando ela, você volta aqui e vem aprender um pouco sobre a função e, tá bom? Então, o que é que a função e ela tem de novidade em relação a que nós vimos na última aula? Porque na última aula a gente trabalhou com testes lógicos, entretanto, a gente só consegue fazer um teste lógico utilizando aqueles recursos da nossa última aula. A função e ela permite nós fazermos um ou mais testes lógicos, tá bom? Então aqui eu trouxe aqui apenas uma explicação breve sobre a função. Use a função e, uma das funções lógicas, que nós temos várias. O que ela faz? Ela determina se todas as condições em um teste são verdadeiras. E aqui ele finaliza dizendo o seguinte: retorna verdadeiro se todos os argumentos forem verdadeiros, tá bom? Então você pode clicar aqui, você vai para o link, esse material vai ficar aqui na descrição do nosso vídeo. E aqui apenas eu colei copiei e colei a informação, ó, dizendo a mesma coisa. O exemplo, eu peguei apenas essa parte aqui, só o início, porque essa outra aqui a gente está trabalhando com a função C, coisa que a gente não viu ainda. Então vai ser coisa aí para as nossas próximas videoaulas, tá bom? E aqui o que ele diz, ó, fórmula. Ele deu um exemplo aqui dizendo que A2, nesse exemplo aqui eu peguei uma outra referência, mas aplicando a mesma lógica. Ele tem que ser maior que 1, e o segundo argumento ele tem que ser menor que 100. Note que aqui ele está separando por vírgula, mas não é o nosso caso, tá? Nosso caso aqui é separando por ponto e vírgula. E aqui ele diz, ó, ele vai trazer verdadeiro se A2 ele for maior que 1 e, então são duas condições, ele for menor que 100, senão vai ser falso. Então aqui temos o exemplo. Aqui tem a fórmula, e olha só, no nosso caso é H2. Ele quer saber se o H2, dá um zoom aqui para você, se o que está no H2 ele é maior que 1, e se também o mesmo número que está no próprio H2, note que aqui não é vírgula, é ponto e vírgula, aqui vírgula, tá? Pode ser no tempo que a função tinha lá a sua forma de separar um argumento de outro, mas até então é o ponto e vírgula. E aí temos o H12 tem que ser também menor que 100. E aqui ele trouxe para a gente como verdadeiro, porque 75 de fato é menor que 100 e maior que 1. Se eu colocar 1, pessoal, aqui vai trazer falso porque 1 não é maior que 1, tá? 1 é igual a 1, tem que ser maior que 1. Nesse exemplo, 2 é maior que 1, então é verdade. Então 2 ele é maior que 1 e menor que 100. Se eu colocar 100 aqui também, ele traz que é falso, porque ele tem que atender aqui para a gente a necessidade de dois argumentos, tá bom? Rolando aqui um pouco abaixo, eu trouxe aqui para você o exemplo de como funciona os argumentos da função e. Note que o primeiro argumento ele não tem colchete. Vocês podem observar que tem algumas fórmulas que tem isso para a gente. O que significa esse colchete? Que a fórmula ela não é obrigatória. Então é opcional este argumento. A gente viu aqui também um exemplo no PROC-V. Deixa aqui no card acima para você também tomar essa aula caso você tenha perdido, tá bom? Então, colchete significa que isso daqui é opcional. O primeiro teste lógico eu sou obrigado a passar. A partir do segundo, essa lógica ela é opcional para mim. Tá? Eu procurei para saber pela internet, inclusive até no próprio site da Microsoft, e não encontrei quantos argumentos essa fórmula traz para nós. E olha só, pessoal, como eu encontrei, eu fiz aqui e encontrei que ela
Pelo menos aqui para mim no Office 365 eu tenho 255 argumentos possíveis para estar trabalhando com o teste lógico, o que é um absurdo, que ninguém vai fazer isso. Obviamente que eu não cheguei a fazer 255 testes. Eu cheguei aqui, ó, abri a função e fui colocando ponto e vírgula, tá? De forma exacerbada, porque ponto e vírgula ela vai pulando argumentos. E aí chegou o momento em que eu puxei essa notificação, olha só, que me mostra aqui em que argumento eu tô. Fui puxando até que eu cheguei no limite que bateu exatamente aqui. Quando ele fechou o parêntese, quer dizer que eu não tenho mais argumento, tá? Então bateu aqui 255. Então aqui temos uma breve introdução para você estar entendendo como funciona a função e. Então vamos para o nosso exemplo aqui. Aqui eu montei um intervalo onde nós temos, aqui não seria vendedor, né? Seria aluno, porque eu reaproveitei parte desse intervalo para fazer o exemplo 2. Então o que acontece? Aqui eu tenho um aluno e temos aqui as unidades. O que eu quero saber é o seguinte: embora esse aluno passou, temos aqui alguns exemplos de aluno que tirou nota acima da média. Eu quero saber o seguinte: eu quero saber quem foi o aluno que conseguiu bater pelo menos a média, tá? Pelo menos o mínimo aí em todas as unidades. É isso que nós vamos fazer aqui esse teste. Então, como é que eu chamo minha função? Minha função eu chamo com igualdade. Então, se você já está no canal há um bom tempo, isso aqui já é notório para você. E aí o que acontece? Igual e dou um tab. Depois do tab, olha só o argumento que a gente viu lá anteriormente. Lógico 1 e lógico 2 está entre colchetes, porque é opcional. Qual é o meu teste lógico? Eu quero saber se a nota que Marcos tirou na primeira unidade ela é maior, então sinal de maior, ou igual, porque também 5 vai fazer parte da minha contagem, tá? E aí eu clico aqui na minha média, que está na minha célula J8. E aqui eu vou dar um F4 duas vezes para trancar a minha linha. Então, se você não entendeu o que fiz aqui, é porque você também perdeu a nossa aula de referências relativas, absolutas e mistas. Vou deixar ela aqui no card acima também, para que você possa estar voltando nessa aula e poder entender o que nós acabamos de fazer aqui, tá bom? Então, ponto e vírgula, eu vou pular para o próximo argumento. É opcional, mas eu vou precisar de fazer um novo teste lógico. Quero saber, pessoal, se a nota da segunda unidade dele é maior ou igual a quem? A 5. F4 duas vezes para trancar minha linha, tá bom? Ponto e vírgula. Terceiro teste lógico. Eu quero saber quem? Se a terceira unidade, que era para ser um 3, tá? Ele é maior ou igual à minha média. F4 duas vezes. E novamente, ponto e vírgula, para a gente passar para o quarto e último argumento. Eu quero saber se essa unidade, a nota dele foi maior ou igual ao 5. E dou um F4 duas vezes. Feito isso, eu posso fechar aqui, porque já fiz todos os testes lógicos que eu queria, e dou um Enter. Tá? Aqui deu falso, deixa eu corrigir aqui. Deu falso por quê? Porque embora ele consiga tirar notas boas em 3 unidades, teve uma que ele não tirou. E aí, como aqui a função e, o teste lógico é trazer verdadeiro se tudo aqui for verdadeiro, então nós tivemos aqui um falso na primeira função aqui, tá? Melhor dizendo, no primeiro teste lógico. E aqui se deu um F9, pessoal. Olha só, falso. Aqui, verdadeiro. Seleciono aqui no teste lógico verdadeiro e seleciono aqui verdadeiro. O que acontece? Como na função e, para ele trazer verdadeiro, tudo tem que ser verdade, nós tivemos aqui um caso que anulou a minha condição. Logo, qual vai ser o resultado? Falso. Então, é aquela história de você ter um filho, falar assim, filho, você só vai poder jogar bola se você varrer a casa e lavar os pratos. E ele só faz uma coisa, ou então uma outra. Automaticamente ele não vai poder jogar bola. Por quê? Porque ele fez apenas uma e não atendeu a necessidade que são as duas. Varrer a casa e lavar os pratos. E aqui, pessoal, a gente pode replicar a nossa fórmula, tá? Então, se você não entendeu, você pode voltar ao vídeo um pouquinho e fazer novamente comigo aqui o passo a passo,
que você vai chegar nesse resultado aqui, caso você esteja usando esse mesmo arquivo que eu deixei aqui na descrição, tá? E aqui eu posso puxar, ó, e eu vejo aqui quem foi a pessoa que conseguiu tirar pelo menos ali 5 em todas as unidades. Tivemos aqui a Maria, tivemos o Marcos e tivemos novamente aqui a Maria. Eu esqueci até de trocar aqui o nome das pessoas. Mas aqui você consegue entender como é que funciona a questão dos nossos testes lógicos com a função e. Vamos para o nosso exemplo 2 aqui. O exemplo 2, nós temos o seguinte, nós temos vendedores, nós temos aqui o mês, e cada um dos vendedores que tem na loja, e aqui tem os anos, tá? O que é que a gente está verificando aqui, pessoal? A nota que cada cliente deu para esse vendedor. E aí, a gente quer saber quem foi o vendedor que, de forma sequencial, ele teve a nota abaixo da média, que a média aqui nesse caso é 3. Então eu quero saber o vendedor e a nota dele. Então vamos fazer um teste lógico aqui um pouco diferente, tá? Então, como vai ser esse teste lógico? Igual para chamar minha função e aqui está verde porque tem uma validação de dados, desculpa, uma formatação condicional. E aí, se você também não sabe trabalhar, ou não viu nossa aula, vou deixar ela também aqui no card acima para você aprender a trabalhar com formatação condicional. Vou deixar exatamente essa aula que que você vai conseguir aplicar o que você vai ver aqui, tá bom? Vamos lá. Teste lógico E é o seguinte. Eu quero saber se o que está aqui na célula C8 é igual ao que está aqui. Tá? Então ele vai comparar se o que está aqui é exatamente o que está aqui. E vou dar um F4 duas vezes para travar minha linha. Novamente aqui. Ponto e vírgula. Vamos fazer nosso segundo teste lógico. Eu quero saber se a nota que esse vendedor teve em 2018 ele é menor, só menor, não é isso? Se ele é menor que 3, tá? Então aqui eu vou travar também o BJ8 apenas a linha. Ponto e vírgula. 2019, eu quero saber se a nota dele foi menor que a média, tá? E aí, F4 duas vezes. Ponto e vírgula. Eu passo aqui para o nosso quarto e último argumento, verificando se a nota dele em 2020 ela foi menor ou igual, só menor na verdade, né? Que a minha nota, tá? Que eu tenho como média ali. Fecho e vou dar um Enter. Deu falso. Nesse caso, o falso aqui é um valor positivo, por isso que está de verde. Por quê? Porque nesse caso, ele está verificando se esse vendedor ele tirou nota abaixo da média nos 3 anos. Como não tirou, então aqui está ok a nossa análise. Mais uma vez, ó, só para tirar dúvida para você, igual E. Eu quero saber se o vendedor que está aqui é igual ao nome que está aqui, tá bom? F4 duas vezes para travar a linha aqui da minha célula, onde tem o nome de vendedor de referência. Ponto e vírgula. Agora a nota dele é menor. A nota dele é menor ao que a minha média. F4 duas vezes. Ponto e vírgula. Meu segundo teste lógico. Quero saber se é menor que essa nota. F4 duas vezes também. Ponto e vírgula. Nosso último teste lógico. Se é menor que a nossa nota média aí. F4 duas vezes. Enter. Deu falso. Por quê? Porque não é o mesmo vendedor. Como aqui a gente tem nota tudo abaixo da média, mas por que deu falso? Porque aqui negou. Não é o vendedor. Tá? Aqui eu coloquei uma validação. Se eu colocar aqui Maria, aí deu verdadeiro, tá? Porque além da nota ser menor, atendeu o mesmo vendedor. Então eu tenho que olhar se também bate o vendedor. Feito isso, pessoal, eu posso fazer o quê? Puxar para baixo. E eu estou vendo aqui, ó, que Marcos ele teve a nota abaixo da média no mês de fevereiro, no ano 2019, 20 e 21. Maria, olha só, Maria ela teve duas notas que foi abaixo aí da média, tá? Então é isso que você está avaliando aqui. Por que está vermelho, professor? Porque aqui, gente, nós colocamos a formatação condicional, tá? E aplicamos aqui nova regra. Então, se você perder essa aula, novamente, tá aqui no card acima
para você poder rever e estar aplicando também na tua planilha essa visualização, tá bom? Nesse caso, o verdadeiro aqui é ruim porque tá dizendo, olha só, aqui tem nota abaixo de 3 em todos os anos, tá bom, pessoal? Então, espero ter ajudado vocês. Ficamos por aqui e aguardo você na nossa próxima videoaula. Valeu!